Hola, muy buenos días. Soy Nicole Martínez y es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes en nuestra comunidad de aprendizaje, conocimiento e innovación de Exposible con Subsidio. Recuerden que todos los jueves nos reunimos de 8 a 9 de la mañana para hablar sobre tres temas principales: metodologías, tendencias y casos de éxito en torno a la innovación y la gestión empresarial. Quiero darle un especial saludo a las empresas que más se inscribieron el día de hoy a nuestro evento, las cuales fueron Nutresa, El Sena, Aseguradora Solidaria de Colombia, Fincomercio, Centro Colombo Americano y la DIAN. Bienvenidos. Por otro lado, les recuerdo que pueden interactuar activamente en nuestro chat. Estaremos respondiendo todas sus preguntas al finalizar la sesión. Y por favor, compartan estos eventos con sus amigos, compañeros y colegas para que la comunidad siga creciendo cada día más. A continuación, vamos a proyectar en la pantalla un QR que nos enviaron nuestros amigos de la ANDI para que ustedes puedan inscribir a sus empresas en el Ranking Nacional de Innovación. Y bueno, mientras ustedes leen el QR, el día de hoy tenemos un evento especial con Lucas Mindelo, Hugo Gripa y Tiago Esteves de la empresa MGV, quienes en esta ocasión van a hablar en portugués. Así que si ustedes quieren traducir esta charla, en la parte inferior de la pantalla encontrarán un icono que dice interpretación y al oprimirlo podrán seleccionar el idioma de preferencia. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Juan Arellano, quien le va a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Cómo estás, Juan? Ya puedes prender tu cámara, tu micrófono e iniciar tu presentación. Bienvenido. Buenos días, Nicole. Buenos días a toda la comunidad de innovación de Colsubsidio. Eh, Esta es la quinta vez que estamos acompañándolos a ustedes desde MJB Innovation. Para ustedes tenemos preparados una charla muy interesante hoy que complementa un poco todas las charlas que hemos hecho anteriormente acerca de innovación de negocios, acerca de RPA, de automatización, ¿cierto? Tal vez Tiago estaba proyectando la pantalla. ¿Me confirmas? Sí, Tiago está compartiendo la pantalla. Perfecto. Ahí ya lo veo. Sí, sí, ahí estoy. Listo. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, esta es la quinta vez que estamos acompañando a la comunidad de innovación de Colsubsidio, después de haber hecho charlas sobre Design Thinking, sobre RPA, sobre innovación. Y ustedes ya, digamos que han podido conocer un poco sobre nuestro trabajo en MJB. Nosotros somos una consultora de innovación soportada por tecnología. Somos una compañía de origen brasilero. Es por eso que nuestros tres speakers del día de hoy están ubicados todos en Brasil. Nosotros tenemos 10 oficinas alrededor del mundo. Tenemos oficinas en Atlanta, donde atendemos el mercado de Estados Unidos. Tenemos oficinas en París, Lisboa, Roma y Milán también. Y en la casa matriz, que la tenemos en Brasil, están ubicadas las oficinas en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Alphaville y Curitiba. Y nosotros desde Bogotá atendemos todo el mercado, digamos, latinoamericano, ¿cierto? En el siguiente slide podemos ver un poco de los servicios y de los, digamos, como los ámbitos en los que nosotros trabajamos, pero sobre todo quiero recalcar la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque la parte de tecnología, como ustedes saben, se está moviendo a un ritmo tan acelerado que nosotros decidimos crear y fundar nuestro propio departamento de inteligencia artificial. Entonces, por eso es que hoy nos acompaña, en el siguiente slide podemos ver a las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a Hugo Gripa, a Lucas Mindelo y a Thiago Esteves. Ellos van a acompañarnos el día de hoy en esta charla sobre inteligencia artificial. Lucas Mindelo es estratega de tecnología en MJB, Thiago Esteves es jefe de datos y productos, y Hugo Gripa, que hace parte de la oficina recién abierta en Lille, en Francia, es el líder de innovación de MJB. Entonces, con ustedes los dejo con el resumen de lo que veremos en el día de hoy. Vamos a arrancar con un poco de la teoría y el concepto detrás de esas tecnologías generativas, algo sobre las tendencias y las aplicaciones, y un poco sobre la inteligencia artificial en la práctica. Nosotros realizamos un trabajo muy interesante para el sector de educación en Brasil que hacía uso de estas herramientas de inteligencia artificial y les vamos a explicar un poco qué fue lo que realizamos en eso. Entonces les invito a nuestros tres speakers a que prendan sus cámaras y a que arranquemos con este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, dice Tiago. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Soy Tiago. Yo y este equipo fantástico de MGV traeremos para ustedes estos temas que ustedes pueden mirar ahí en pantalla. Empezaré hablando acerca de tecnología
generativa e o conceito. E Hugo falará acerca de tendências e aplicações dessas tecnologias. E, por fim, falaremos acerca de inteligência artificial em la prática. Que é inteligência artificial? Se trata de uma inteligência desenvolvida em máquinas, em aplicações digitais que são capazes de simular e demonstrar similitudes com a inteligência humana, incluso em alguns casos específicos, hasta superar. É importante dizer que em casos específicos supera, porque mientras que analisamos em pontos individuais, a inteligência artificial hoje é capaz de ir mais allá da capacidade humana. Pero quando analisamos em capacidades genéricas e capacidades totales, todavia está muito lejano da capacidade humana de processar. E vamos a compreender um pouquinho mais acerca de isto muito pronto. Esta é uma área da ciência da computação, a qual estuda e implementa esta imitação de funções, as quais são de forma natural humanas, e a optimização de algumas de ellas, para que as pessoas logrem aproveitar as funções e características que antes eram exclusivas de los seres humanos. A inteligência artificial chegou para complementar esta humanidade, a qual hoje se trata de um rasgo tão exclusivo de nós e que de pronto já poderá não ser tanto de nós. Há uma diferenciação muito interessante quando observamos dois conceitos, os quais são muito usuais dentro da ciência da computação. O primeiro seria a inteligência artificial e, por outra parte, a automatização de los algoritmos. E na inteligência artificial, as pessoas configuram situações de análise em la máquina, as condições de verificação para que este análise seja realizado, os comportamentos que se espera e permite que o sistema logre demonstrar momentos de aprendizagem. A partir de então, a inteligência artificial detecta a melhor forma de realizar as situações permitidas. Ela analisa e modifica essas ações em função dos dados que ela recebe, e esses dados podem estar em constante cambio. Qual seria a diferença de isto para a automação e algoritmos? Há um componente que é muito parecido, em donde a pessoa configura situações de análise e põe as condições de verificação para que sejam realizadas, e as atitudes que serão tomadas a partir de isto. A diferença é que um algoritmo, em uma automatização, aquela sequência de passos sempre será seguida da mesma forma, seguindo os padrões predefinidos e os passos predefinidos. Essa seria a grande diferença da inteligência artificial, que permite extrapolar isto a partir de uma aprendizagem. A inteligência artificial, a aprendizagem a partir de grandes quantidades de dados, desde grandes quantidades de dados, eu creio que seria o grande ativo que há por detrás da inteligência artificial, seria uma grande quantidade massiva de dados. Aprender de diferentes tipos de dados. Assim que não somente quantidade, mas qualidade destes dados também. Analisar estes dados em grande velocidade. Reconhecimento de padrões. Combinação de novos padrões e resultados prováveis. E quando falamos de novos, não são propriamente algo que saiu de la nada. Trata-se de padrões que são mais aleatórios e não se podem ser muito bem percebidos ao olho humano. Situações de diferentes comportamentos, simulações, que seria uma grande característica e caso de uso para a inteligência artificial. E a toma de decisões, sem uma pré-programação completa, que volve ao ponto anterior da diferença de algoritmo. E algoritmo para a inteligência artificial também. E desde quando falamos de inteligência artificial? Bueno, a primeira vez que esse tema se trajo para fora da ficção científica foi em agosto de 1955. Uma proposta de investigação de verano em Dartmouth College, em donde existia uma leitura um pouco diferente da inteligência artificial.
pero que os conceitos macro todavia eram muito parecidos, que seria de permitir que a máquina lograra simular, imitar comportamentos humanos, emular, imitar, de forma que para fazê-los mais eficientes. Desde então, isto ha cambiado, pronto, veremos um pouquinho mais. Hoje, nós temos e temos acesso a algumas implementações da inteligência artificial que nós muitas vezes não nos damos conta que é uma inteligência artificial. Destes casos seria o assistente virtual de reconhecimento de voz. Há alguns como Alexa, de Amazon, Siri de Apple, Cortana de Microsoft. Temos Google, que tem reloj Google, e assim por diante. Trata-se de apps de reconhecimento de voz que permite, dentro de alguns contextos específicos, orientar tarefas desde o que compreendem acerca de reconhecimento de voz. Há reconhecimento facial também. Alguns famosos seriam Face ID de iPhone, check-in em aeroportos. Alguns aeroportos internacionais utilizam este check-in web. Não somente check-in em aerolíneas, mas também na parte de migração é muito utilizado quando a pessoa passa por migração em um país. Reconhecimento de imagens, complicações médicas incluso, para realizar uma leitura de algum exame, lograr detectar algum padrão, para que o médico tenha uma orientação para tratar o paciente. Também temos robots. É outro caso de uso, robots. Em donde esto chegou muito antes da inteligência artificial, pero depois do uso da inteligência artificial, se transformou em novo modelo de aplicação tecnológica. Hoje, com o uso da inteligência artificial, o robô pode fazer muito mais coisas em comparação a antes. E outras aplicações de detectar, prevenir invasões em la seguridade física, digital, problemas tecnológicos de usuários, aplicações, pode antecipar isso. Aprendizagem, rutas de aprendizagem privados, identificar e recomendar tendências. Eu creio que isto seria um grande caso de uso em produtos e serviços, que são muito mais assertivos para clientes e de uma forma autônoma. Eu creio que é uma característica muito importante. E é ininterrupta, porque a autonomia permite isto neste serviço. O que nós logramos durante estas últimas décadas são recursos tecnológicos, potência de cálculo, quantidades de dados disponíveis e dinheiro invertido em investigação e desenvolvimento em distintos âmbitos. E eu creio que este seria o ponto principal. Hoje temos um nível de infraestrutura que não existia, por exemplo, em 1955, quando foram realizados os primeiros estudos em inteligência artificial, o que promove a inteligência artificial para que seja desenvolvida cada vez mais. Eu creio que tanto os níveis de infraestrutura física, com a velocidade que hardware logra processar, e infraestrutura, arquiteturas, assim como o cambio na quantidade de dados disponíveis, de armazenamento de dados disponíveis. Hoje, o mundo opera em função de grandes volumes de dados. Qualquer serviço que tenhamos hoje através da internet faz o uso de um grande número de dados. E esta massa crítica, grande massa de dados, é outro vector importante para permitir o uso da inteligência artificial. Que seria a inteligência artificial generativa? É um dos vários tipos de inteligência artificial, mas está desenhada com foco de geração, generar textos, imagens, vídeos, códigos, fontes de aplicação e assim por diante. Indicar, por exemplo, impressões, modelos de proteínas, entre comillas, etc. E a base para isto são grandes volúmenes de dados que são usados
datasets. Inteligência artificial generativa. Aqui temos algumas aplicações de ella. Programação automática de aplicações, desenvolvimento de conteúdos personalizados, rutas de aprendizagem e chat de texto ou voz para cada um dos clientes, pero de forma personalizada. Generação de artes visuais e desenhos digitais e físicos. Generação de planos arquitetônicos, generação de modelos de moléculas, compostos orgânicos e fármacos, em alguns casos de usos muito interessantes. Assistentes virtuais, os quais são simples, que funcionam de forma natural. Nem sequer nos damos conta. Não nos damos conta da falta de naturalidade de estes artefactos, detecção de fraude, planos de ação, personalização, modularização de produtos físicos e digitais e a planificação da carteira de inversões e da carteira financeira. Sempre que seja necessário e em tempo real, são alguns possíveis casos em donde a inteligência artificial generativa pode ser usada. E as IAs generativas atuais possuem cálculo rápido e elevado, e incluso podem acortar caminhos, generando respostas rápidas e adaptáveis a padrões que para nós humanos, seriam mais complexos ou difíceis de reconhecer. E estou criando agilidade sem perder tempo. E, enfim, muitas estimativas difíceis. Esta grande agilidade é um grande ativo, uma grande qualidade, um grande benefício que a inteligência artificial generativa traz para nós. Ideias complementares para produtos e serviços. Há equipo que está criando produtos e serviços. Para este equipo, pode trazer agilidades cambiando um prototipo, que equipo pode desenvolver prototipos, pero ela hace a base, a validação de critérios técnicos, na realidade, em caso tal de que seja programada para isto, e avaliação de pessoas internas e externas à organização, de acordo a los critérios que vão de acordo a la cultura da organização. Agilidade no reconhecimento da satisfação e opiniões dos usuários, também no serviço e a conversação com usuários, clientes, colaboradores, de forma compreensível e assertiva para cada um deles, que chamamos de hiperpersonalização. Também generando guiones, informação e formação mais rápidos para que os equipos internos logrem atender a los clientes com tecnologia, segurança e para que outros trabalhem com mais êxito e em menos tempo. E assim por delante, há muitos outros. Eu mencionei antes que nós tínhamos, como falamos de criação de moléculas. Este é um caso muito interessante da AI generativa. Em 2020, uma molécula medicinal chamada DSP-1181 para o tratamento de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo foi desenvolvida a partir de ferramentas de inteligência artificial. Desarrolladas em grande parte com isto, mas por supuesto houve algo humano também. E ha sido aplicada, ha sido realizada, a implementação ha sido realizada em um período de um ano, com um startup britânico chamado Exscientia, com uma farmacêutica japonesa, Sumitomo Dainippon. Este processo tarda aproximadamente 4 anos. Passamos de 4 anos para menos de um ano o desenvolvimento deste processo, uma ganância muito grande de agilidade. E nós estamos em uma etapa, todavia, de niñez, digamos assim, destas tecnologias generativas. Outro caso que se volviu famoso em 2022, uma obra digital titulada Théâtre de Opéra Spatial
ha sido la ganadora de um concurso de artes e feria estadunidense. E esta obra ha sido criada por uma inteligência artificial com um serviço de Midjourney e depois incrementada por Jason Allen, o artista. Tratava-se de um desenvolvedor de videojuegos. E podemos ver por la capacidade de los detalles que a inteligência artificial generativa pode ter hoje, incluso ganhando concursos em situações em donde antes eram exclusivos de los seres humanos. E passamos para a segunda parte de nossa apresentação, falando acerca de tendências e aplicações. E agora passo a palavra para meu companheiro Hugo. Olá, Olá a pessoal. todos, disse Hugo. Bom, vamos comentar um pouco Hablaremos então um pouco sobre acerca de algumas tendências, disse Hugo, e aplicações no mercado da inteligência artificial generativa. Nós trajimos para vocês, através deste código QR, um vídeo com algumas simulações que vocês podem recolectar através da câmera do celular. Pero a lo largo desta apresentação, hablaremos acerca de mais conteúdos. Pero quando hablamos acerca de inteligência artificial generativa na prática, hoje no mercado há várias ferramentas disponíveis para o público comum, público general. Hablaremos acerca de isto. Temos uma grande ferramenta da empresa OpenAI, uma grande empresa que está invirtiendo en esto, seria DAIWIN, que tem novas versões, é uma ferramenta que produz imagens, fotos reais a partir de seu comando. Temos também da mesma empresa a ferramenta Jukebox, a qual projeta sonidos, canções, produções de áudios, desde sua solicitud, desde seu comando. Temos também Midjourney, outra empresa, Midjourney, que produz imagens complexas, realistas, desde seu comando, desde sua solicitud. E de OpenAI, desta empresa, temos uma ferramenta que seria está de moda, que seria o ChatGPT, que todos conhecem. E paramos e perguntamos então, que seria o ChatGPT? Eu estou seguro que muitos de vocês já conhecem, já usaram, pero é bueno abordar, conhecer de forma mais técnica que significa o ChatGPT. ChatGPT é uma ferramenta de inteligência que utiliza a inteligência artificial generativa, assim como dijo meu companheiro Tiago. Se trata de uma inteligência baseada em dados que produz conteúdos. Utiliza uma tecnologia que chamamos de transformador pré-entrenado generativo. Está pré-entrenado para aprender o conteúdo que você ele informa e também da recoleta de dados que ele obtém da internet. Há um sistema de prompt, em donde você põe o comando, a pergunta que você quer fazer para ele, e ele responde com o resultado através de textos. O ChatGPT se trata de uma ferramenta que chamamos de LLM, Large Language Model. Significa que trata-se de uma tecnologia a qual reconhece um padrão desde a base de dados que ela acede. Logra resumir este padrão, sintetiza o padrão e regressa para ti, devolve para ti uma resposta como se fuera por um ser humano. Sencillamente imita um ser humano. Miren que hablamos de uma tecnologia, senhoras e senhores, de inteligência artificial generativa, la qual reconhece o padrão, sintetiza, te oferece uma resposta, devolve uma resposta, imitando o comportamento do ser humano. Assim que não podemos olvidar que estamos frente a uma máquina que intenta passar-se por ser humano.
Tenta imaginar como responderia um ser humano. importante do Outro ChatGPT é detalhe muito que ele importante do acessa a ChatGPT é internet, que ele os bancos de acede à dados, internet, os big base de datas. dados, Big Hoje, Data. o Ou ChatGPT ele disponível, ele faz esse ChatGPT, acesso a ele bancos de dados até accede à base de 2021. dados hasta A 2021. partir de Después 2022, de ele ainda não tem 2022, acesso. todavía no tiene acceso Então, a a gente esta base precisa de ficar datos. muito Hay que atento poner mucha atención ao tipo de al tipo pergunta de que a gente pregunta que fazer. haremos al Ok? ChatGPT. Pode passar, Thiago. Por essa questão, a gente precisa ficar Debido a eso, atento tenemos que o que poner atención, ChatGPT, ele pode errar porque el como se fosse ChatGPT um puede humano também, equivocarse porque como ele si foi fuera un ser humano, porque programado el para responder ChatGPT como um ha sido humano. programado para dar Uma outra coisa que a respuesta gente como ser precisa humano. ficar atento Otra cosa que hay é que que, tener como o cuidado, poner ojo, ChatGPT es ele que é como el programado por ChatGPT humanos, fue programado por seres esses humanos, humanos estos têm seres humanos vieses, tienen têm sesgos, ¿cierto? opiniões, têm Opiniones, preconceitos. E perjuicios muitos y outros muchos chats otros chats similares ou parecidos o concorrentes de competencia podem cometer pueden crimes, cometer porque crímenes podem não incluso, ter sido porque de pronto programados no fueron programados com a base de con el banco de dados, datos, ou não perdón, o con la pode não base de acessar uma datos, base de o dados puede no legítima em acceder a una relação base de a datos regras, legítima, leis, e correspondiente a outras reglas, regras leyes, sociais. así como Então a tantas gente otras precisa ficar reglas atento, sociales. Hay que porque poner o atención en esto, ChatGPT, sim, ele porque el pode chat errar. GPT puede Então, equivocarse. a minha Así que mi recomendação é que recomendación vocês não es que utilizem ustedes ele no como a utilicen única chat GPT fonte como de siendo la pesquisa única fuente de que vocês investigación. possam utilizar. Pode passar, Thiago. Além do Además ChatGPT, del a gente chat tem GPT, outros tenemos chats, né? otros Como chats o Copilot da como Microsoft, o Copilot, Bing AI Microsoft, da Big Microsoft e o AI próprio de Bard da Microsoft Google. y São Bard de ferramentas Google. concorrentes ao Son ChatGPT, herramientas que é da OpenAI. correspondientes al chat A GPT, gente que também es de tem uma OpenAI. série de outras Tenemos otras ferramentas herramientas, disponíveis no las cuales mercado están que disponibles en el utilizam mercado, inteligência las cuales artificial utilizan, generativa. A utilizan gente separou inteligencia aqui por artificial ação, por generativa. finalidade. Hemos Então, a separado gente por tem uma acción, série de por ferramentas que finalidad. vocês podem Hay varias utilizar herramientas que para ustedes fazer pueden utilizar para pesquisa, hacer para fazer investigaciones, para hacer sus apresentações, para presentaciones, fazer uma para programação de um realizar una código. programación de un código Pode incluso. passar, Thiago, por favor. A gente tem, ao mesmo A la tempo, vez, uma série de tenemos otras ferramentas herramientas disponíveis que para están vocês produzirem disponibles para que áudio, ustedes logren imagens, vídeo, reproducir audios, música. canciones, E videos. toda semana a gente tem aí Y várias empresas toda lançando la novas semana encontramos ferramentas e empresas plataformas lanzando disponíveis na nuevas internet. herramientas y plataformas en Pode Internet. passar, Thiago. A gente tem, Incluso inclusive, uma tenemos una ferramenta que herramienta você en pode donde usted lançar o seu logra desafio e ela te indica lanzar que un reto. ferramenta de AI Y você ella te pode indica qué utilizar para herramienta de atender o seu AI usted desafio. É um puede utilizar buscador para ahí de ferramentas obtener de AI. respuesta para su reto. Es un buscador de inteligencia E a gente AI. tem no mercado hoje Y en já el uma série mercado de hay plataformas varias que já plataformas, existem embarcando, las cuales aplicando inteligência aplican artificial para os inteligencia seus usuários, artificial como o para caso sus do próprio usuarios, Miro así e como do Miro, Slack. O que que essas sería plataformas estão Miro y propondo Slack, com a que aplicação da proponen estas AI? plataformas con la É aplicación de AI. auxiliar na Ellas, la idea identificação sería de ayudarte padrões, a identificar clusters patrones, e clusters, repetições así de como repeticiones de comportamentos durante a comportamientos o de transmissão de informaciones dados. de datos. Pode passar, Thiago. Agora, de uma maneira De una geral, forma general, a gente precisa ficar nosotros tenemos que atento que a gente está poner passando por uma atención nova era debido al hecho de que estamos pasando de por una conexão, nueva que era de é conexión, a internet que dos sería corpos, el a Internet de Internet los of cuerpos, Bodies. Internet of A gente está Bodies. migrando da Estamos internet migrando das del Internet de coisas, las cosas, Internet of Internet Things, of e a gente Things, está, com o advento da y inteligência artificial tenemos generativa, migrando la para a inteligencia internet dos artificial corpos. O que é isso? generativa A migrando para a gente está inteligência indo de los para uma cuerpos. ¿Qué era significa? onde, Estamos com a yendo para aplicação da una etapa internet, en donde la da aplicación de la inteligência inteligencia artificial artificial, eh, em robôs, na como por ejemplo en robótica, robots, en la junto robótica, com outras junto con tecnologias, otras a gente está tecnologías, migrando nosotros para estamos migrando uma para era una de era neo-humanos de ou de neo-humanos ciborgues.
A gente tem aí alguns Temos casos, né, de alguns casos empresas de investindo em empresas que ciborgues, e quando a gente inviertem tem em a cyborgs. inteligência E artificial quando temos generativa a inteligência aplicada de forma artificial massiva generativa num aplicada de robô, forma massiva em um junto com robô, outras juntamente com outras tecnologias como tecnologias como vídeo, vídeos, sensores, a sensores, própria algo robótica, para robots, a gente nós tem outros um temos um robô, um robô, ciborgue, um que ele consegue cyborg, aprender que por logra si aprender só por si e solo responder e por si dar só, respostas solo por si solo, imitando um humano. imitando um A ser gente humano. Nós outros materializa um ciborgue materializamos um sintético cyborg e a gente sintético começa a entrar numa nova e era começamos a entrar em uma onde nova a era, em comunicação e as uma nova conexões etapa passam a em donde ser por comunicação corpos e através desses comunicação robôs, passa a ser através de ok? corpos por estes Pode robôs. passar, Thiago. E aí a gente tem uma E série de temos pontos outros de pontos de atenção, né, atenção e que cuidado. a gente precisa ver como Temos que será o analisar desdobramento como desses será desafios ao utilizar a inteligência o artificial despliegue de generativa. isto, A utilizando gente não pode inteligência esquecer que é artificial uma generativa. Não tecnologia podemos se olvidar que fazendo se passar trata de por uma um tecnologia que humano, se hace passar por um ser que humano, utiliza todos uma os dados tecnologia que utiliza encriptados que a todos os gente dados fornece suministrados e por nós que outros ela humanos. acessa na E ela internet, accede à que ela internet pode também. sim criar E uma sim que pode inverdade, criar então algo não pode ser equivocado, a única não fonte de deve ser pesquisa, nossa única fonte de que ainda investigação. existem uma E, série todavia, de existe uma grande questões a quantidade de dados, serem questões que pactuadas e são regulamentadas, regulamentadas, como regras como regras éticas, éticas, legais e jurídicas, morais, morales, além também además, por de regras em supuesto, de relação a regras patentes. relacionadas a Isso patentes. precisa ainda ser Isto tem pactuado que entre ser os órgãos de controle dos governos regulamentado dos entre os países, né? governos, Por exemplo, legislação de los você países. Por criou exemplo, uma você ha criado imagem, uma imagem. de quem assina essa imagem? É Quem, você que deu o quem, comando? É a quem ordena tecnologia esta que imagem? gerou? Foi Ou é a você, empresa tecnologia, detentora da ou a tecnologia? empresa proprietária desta Isso ainda está tecnologia? muito indefinido, Todavia, né? isto não está definido bem, não A está gente bem precisa definido. também ficar Temos atento que aos poner mal atenção entendidos de também a códigos los de malos língua, entendidos, códigos, gírias, expressões regras, idiomáticas, expressões idiomatas, idiomáticas, que são muito los comuns quais são entre muito as comuns diferentes línguas e entre regiões. os diferentes Um idiomas, ponto de regiões. atenção em relação ao chat Um ponto GPT, a interessante ferramenta chat GPT, acerca do chat é GPT que ele é que ainda ele, não todavia, domina o não alfabeto domina o cirílico, então é alfabeto muito cirílico. difícil É trabalhar com muito países complicado como a trabalhar Rússia, com por países como exemplo, Rússia, por exemplo, e ele e acessa accede questões questões de bancos de de base dados de até dados 2021. hasta Mas, pode 2021. passar, Thiago, de uma maneira De uma geral, o forma general, ChatGPT o chat GPT e a e a tecnologia tecnologia de de inteligência inteligência artificial generativa artificial aplicada para o consumidor generativa comum e aplicada para o final consumidor coloca a comum e gente numa final nova nos ordem de põe a uma negócios, nova porque ordem de transforma a negócios, porque maneira como transforma as a forma empresas como as estão empresas servindo estão seus serviços e suas prestando seus plataformas para o serviços e consumidor final. plataformas para o Então, a consumidor inteligência final. artificial A generativa e o inteligência ChatGPT, artificial eles generativa e são um ChatGPT motor de são um transformação de motor de negócios. transformação de Pode negócios. passar, Thiago. Próxima pantalla, Tiago. E a gente acredita que a E gente está creemos que nós migrando de outros uma estamos era de migrando de uma era de aplicativos e de apps e de plataforma plataformas como como modelo de negócio negócios. para uma Estamos era migrando de para uma era de inteligência inteligência artificial como artificial modelo de como negócio. modelo de negócios. Pode passar, Thiago. E aí eu passo a E palavra para o agora quero Lucas, passar a que vai palavra falar um para meu pouco companheiro mais com Lucas, vocês que sobre falará AI na acerca prática e alguns de cases. inteligência Muito artificial obrigado em e até o prática final do e debate. alguns casos. Muitíssimas graças e los veo al final de minha apresentação. Lucas, você está mutado. Exatamente. Obrigado. Bom dia, pessoal. Muchas gracias. Vamos Dice falar um Lucas, pouquinho buenos días a sobre o uso da todos. inteligência artificial Hablaremos un poco generativa na acerca del prática. uso de la inteligencia artificial generativa en la práctica. Os maiores ganhos que a gente pode ter Una de é o las aumento mayores de ganancias que produtividade podemos através tener da sería el inteligência e a incremento generativa de para la aumentar a nossa productividad. produtividade. Utilizamos IA generativa para aumentar fazer com nuestra que productividad, os para hacer con que para fazer com que a nossa nuestros atividade diária ela seja mais nuestra otimizada quehacer com isso a gente diário consiga para que fazer sea más coisas optimizado y logremos e hacer com más isso cosas en nuestro quehacer já diario.
já é ventilado a criação de novos postos de trabalho. E exemplo, nuevos o puestos engenheiro de de trabajo prompt, estão que sendo é a criados, pessoa como engenheiro especializada de em prompt, criar que seria a comandos para persona IAs generativas. experta em Então, criar já se comandos debate para sobre IAs a generativas. existência Já se habla acerca de la dessa nova existência posição de trabalho. deste nuevo cargo, posição de trabalho. E eu acredito que a gente vai E eu creio caminhar que para nós que outros todos nós tenhamos, seguiremos em la sejamos direção, engenheiros de prompt, vamos ou seja, a gente hacia precisa a estar isto, que todos sejam habilitado engenheiros para de prompt. criar o prompt Temos que estar que vai habilitados para facilitar o poder nosso criar trabalho da melhor prompt forma que irá possível. E com isso a facilitar gente vai nosso ter trabalho da esse melhor forma resultado possível. E específico com e isso conseguir, de tendremos certa este forma, resultado validar o que específico está e sendo lograr, feito ali de certa durante maneira, a validar IA o que está sendo generativa hecho e por esta corrigir IA generativa e os pequenos pontos corrigir e adaptar para o que a os gente realmente pequenos quer. errores Então, e adaptar para o que queremos. o uso da IA generativa junto com o O humano uso de IA generativa, vai juntamente com continuar o ser sendo e humano, irá vai ser o caminho que a gente está irá ser traçando o com caminho que nós essas outros IAs estamos aí, generativas uma hoje. hoja de ruta E com isso a gente para consegue estas diminuir IAs generativas. E essas com atividades isto logramos repetitivas, diminuir diminuir erros, essas almejar atividades, fazer mais errores, coisas de forma paralela e com isso incrementar melhorar mais a coisas nossa de forma qualidade de vida. paralela e melhorar nossa qualidade de Então vida. a gente pode dessa forma Assim que conseguir podemos, desta dedicar maneira, tempo mesmo para as coisas que dedicar geram valor tempo para as e não coisas que generam valor para somente a nós gente outros. ficar eh, E não ter que ficar quedar aí gastando muito tempo tempo, em dedicando nosso atividades tempo repetitivas e com isso a gente em consegue atividades também melhorar repetitivas. a E com nossa isso qualidade de logramos vida. melhorar também Pode passar, Thiago? nossa qualidade de vida. Então, como que elas, o que fazem essas IA generativas? Elas atendem os Que pedidos hacen dos humanos estas de IAs forma generativas? eh, Ellas dan simultânea. respuesta a los humanos, las Então, solicitudes de los humanos de forma recebem pedido de simultánea. várias pessoas, Ellas reciben mas tratando solicitaciones de cada varias pessoa de forma personas, individual, pero tratando cada sem persona de forma interrupção. Então, a gente individual, consegue fazer essas sin atividades ninguna 24 interrupción. horas por dia, Logra 365. realizar estas actividades 7 días a la E semana, responde essas 24 horas perguntas, al día. responde essas demandas que Y estão. responde a las Quando preguntas, a gente fala demandas. do chat GPT, vai responder Quando uma hablamos pergunta acerca de ou uma ChatGPT, él colocação. Quando a gente responderá una fala, por exemplo, do pregunta con Midjourney, una vai connotación. Cuando desenhar uma hablamos imagem de baseada naquele Journey, prompt irá e dibujar uma os geradores de imagem música basada criar no música e prompt. assim por diante. E ele, Então, generador ela faz isso, por mas exemplo, el não buscador necessariamente de com a resposta canciones, busca correta. canciones, Justamente hace todo eso, pero no como necesariamente con la respuesta adecuada. o Hugo já trouxe, a Justo gente tem como aqui Hugo mostrou para todo nosotros, o temos ambiente aqui de informações que foram treinadas. todo o Então, entorno de pode ter informações uma que informação foram correta ali dentro, entregadas. Pode ser que haja uma porém informação que a IA não é generativa ela tenta olhar correta, as pero probabilidades e IA tenta buscar a resposta que generativa faz mais intenta verificar sentido as probabilidades para e aquele buscar pedido. a Então, resposta que ela tenha vai mais fazer sentido uma para aquela fusão de solicitud. informações para Ella no fim hará una fusión de informaciones para al final com del o día resultado. tengamos un E no resultado fim, ela pode inclusive criar y puede novos incluso fatos, crear compilar informações e nuevos sair hechos, com um novo fato, recopilar e esse fato ser um informaciones fato inverídico. y lanzar un Então, nuevo hecho, exemplo que a gente un tem hecho que aí no puede ser de real problema también. que aconteceu nesse Un ejemplo que sentido tenemos de un foi problema que sucedió referente a esto advogado fue con un nos Estados abogado Unidos en escreveu los uma Estados petição Unidos. utilizando o chat Él ha GPT escrito una solicitud utilizando el e chat GPT. dentro dos seus argumentos foram utilizados Y casos que bueno, en não sus existem. argumentos O utilizó chat casos GPT que no criou existían. casos que El não chat existiam GPT ha creado casos que no e existían. agora esse advogado ele tem um problema para Y este resolver abogado ahora tiene un por conta do problema para uso solucionar, indiscriminado. Então, porque, a ¿cierto? validação Debido ela é a la muito forma importante. incorrecta. Así que la validación de las informaciones todavía sigue siendo muy Então, assim, importante. mais importante do que ter essas Más respostas, do que importante que obtener utilizar, estas eu respuestas, acredito que que as empresas utilizar. elas precisam Yo perguntar, creo que las empresas precisam se necesitan preocupar com preguntar algumas perguntas, y que são: necesitan o que os nossos preocuparse por clientes querem? algunas preguntas. Como que a Serían gente vai ellas. ¿Qué quieren nuestros diferenciar clientes?
como iremos diferenciar um grupo ou indivíduos neste entorno. Como nós outros podemos, que modelo de negócio seria possível encontrar e que este modelo tecnológico seria tecnicamente viável? Como trazer esta tecnologia e podemos fijar em nossos produtos? Como lograremos trazer a estas novas oportunidades, generando novos modelos de negócio? Que nós outros poderíamos estar perdendo? Como lograríamos encontrar esta grande oportunidade e buscar? Como podemos melhorar? Será que necessitamos de algo completamente novo? Como nós outros poderíamos fazer para que seja optimizada, para que AI seja optimizada e como fazer esta optimização? E todo isto estará focado em mirar hacia dentro das empresas e mirar para as tecnologias disponíveis, tentando realizar conexões, tentando encontrar oportunidades. Eu les traje um exemplo de um advogado, o qual utilizou ChatGPT de forma incorreta e teve um problemote. Sin embargo, o processo de escrever uma demanda, um processo, é algo que tarda muito. É árduo o trabalho e o uso do ChatGPT agiliza o processo. Assim que, como que, por exemplo, as empresas de advogados poderão encontrar o umbral, como fazer mais com menos tempo, poderão decidir, escolher a melhor opção para melhorar, agilizar meus negócios, pero sem ter riscos de equivocações e ocasionar dano à minha imagem ou reputação por uma informação equivocada. Assim que cada negócio tem que ser analisado com muito respeito para compreender que seria o mais importante. Eu trouxe aqui um exemplo de uma Eu quero mostrar um exemplo da utilização de IA generativa, la qual ha sido o apodo de Tripped GPT por Expedia. Expedia se trata de uma empresa de planeação de viagens, compra de hospedagem, vuelos, autos, paquetes, etc. E o reto desta utilização de GPT para Expedia foi como fazer com que meu cliente logre ter uma interação com o chat de forma efetiva e que essa interação tome em conta o perfil do cliente, que lhe gusta ao cliente, que tipo de auto lhe gusta, que tipo de destinos este cliente visita, atividades que faz este cliente em suas viagens. E com isto, esta tecnologia lograr proponer viagens para este cliente, pero algo personalizado, para que, por exemplo, o cliente logre fazer a planeação de sua viagem. Assim que lograram trazer um caso de uso que está alinhado com os retos que Expedia quer solucionar, pero trayendo esta mirada humana, esta mirada de perguntas e respostas que são mais humanas, para que este chat ajude a los clientes em sua planeação de suas viagens. E agora falar um pouquinho sobre falar um pouquinho acerca de a aliança que realizamos entre MGV e Connexia. Este é um caso de MGV e um uso de GPT, de ChatGPT. Connexia se trata de um grupo educativo presente em mais de 30 países, mais de 200 mil alunos somente em Brasil, e está responsável por vários colégios e soluções educativas, como, por exemplo, Grupo Maple Bear, era um grupo de colégios de Canadá, Grupo SEB
que está em Brasil, que é a sua e a plataforma de ensino, que está AZ, presente em mais de 400 plataforma de escolas em todo o enseñanza que mundo. está presente em mais de 400 colégios A alrededor de plataforma Z, todo o ela tem mundo. como objetivo A plataforma Z tem criar como caminhos de aprendizado su objetivo es criar crear caminhos de personalizados aprendizaje para os única, alunos e para suas caminhos escolas, de personalizados forma para que os você alunos e adapte colégios, a necessidade desse aluno logrando adaptar a necessidade deste ao aluno seu interesse. E quando a a gente seu fala interesse. em ambiente E escolar, quando nós a falamos gente tem em que pensar ambiente de em colégios, algumas em torno de vertentes. colégios, A gente temos tem que que parar de pensar pensar, em certo, em segurança. possibilidades, Isso vertientes. Temos que é um pensar em ponto segurança. extremamente importante. E seguridade E é um você não ponto pode extremamente deixar importante, em que donde não a segurança, podemos deixar que a seguridade, temas obscuros es decir, que que existem na internet temas possam estar raros, disponíveis para crianças e oscuros que adolescentes. existem na internet Então, podem é estar equivalente a disponíveis para uma ninhos e faca. Uma adolescentes. faca é super útil, Equivale a mas a gente precisa cuchillo. garantir Um que essa faca cuchillo é seja bem muito útil, certo? utilizada. Pero hay que garantizar que este E cuchillo que, no sea caso de crianças, bem seja usado. utilizado com uma E supervisão, que, no caso porque de ela niño, pode este machucar, pode cuchillo matar. sea utilizado bajo supervisión, Um outro porque ponto puede é maltratar, hacer a um daño. personalização. Para Outro você ponto seria a conseguir garantir que personalização. Lograr, garantizar cada aluno ele tenha uma que cada resposta aluno do que for tenha uma produzido que resposta esteja alinhado com a sua acerca de lo visão que está sendo e produzido tem que que seja ter alinhado com sua visão experiência uau. Então, é você trazer e experiência, é decir, o mais importante, você conseguir trazer impactar o mais positivamente importante, todas essas lograr pessoas. causar impacto Pode passar, Thiago. positivo em todas as pessoas. Próxima diapositiva, Tiago, por favor. Então, nós trabalhamos em conjunto, os times Nós outros da MFC, trabalhamos com o time com da equipos de Conexia, para a gente MGV tentar e buscar essa Conexia eficiência para tentar e encontrar esta ajudar os eficiência alunos dentro do seu e ajudar aprendizado. a los alunos E adentro aí, de seu a entorno de gente trabalhou aprendizagem. aí Nós outros hemos em trabalhado algumas jornadas dentro desse aluno, em algumas jornadas com este desse aluno, relacionamento, com de esta forma que relação o aluno com o aluno, conseguisse de tal forma que o ter aluno ajuda lograra durante o seu processo de ter aprendizagem, conseguisse ajuda durante seu aprofundar seus processo de conhecimentos, aprendizagem, conseguisse lograr buscar, por aprofundar seus exemplo, conhecimentos, lograr, por novos exemplo, desafios atrelados ao encontrar, assunto e trazendo enfrentar isso novos desafios relacionados ao num assunto linguajar, numa e forma de trayendo falar todo esto em adaptada para esse linguagem público, para cada que dos seja públicos. adaptado para este E público, aí, com para isso, a cada gente, público. E com a gente isto, montou uma série de nós outros experiências armamos para esses várias jovens dentro da experiências plataforma. Pode para passar, Thiago. estes jovens dentro da plataforma. Próxima diapositiva, Tiago. Vamos lá, mais uma. Então, a gente integrou dentro dessa plataforma Nós outros AZ integramos dentro desta a plataforma utilização do AZ ChatGPT. a utilização do Nós ChatGPT. buscamos ali, utilizando Nós outros metodologias de buscamos, design thinking, através de tecnologias de desenho, metodologias de engenharia, de prompt e desenvolvimento de software, e desenvolvimento de experiência software, usuário, utilizamos todas essas experiências de metodologias usuário, utilizamos em todas conjunto estas para metodologias de forma encontrar conjunta oportunidades, para lograr encontrar pontos onde oportunidades, encontrar pontos em a gente donde poderia utilizar o ChatGPT nós para outros auxiliar esses poderíamos alunos. utilizar o ChatGPT para Então, nós ajudar a estes conversamos alunos. com Hemos educadores, com os conversado responsáveis da com plataforma, educadores responsáveis por la plataforma, olhamos público, conversamos, para entender miramos, essas analisamos público e oportunidades e todo isto para encontramos algumas compreender a estas oportunidades. Pode passar, E com todo isto logramos encontrar algumas oportunidades. Próxima diapositiva, uma deles Tiago. foi fazer processo de Bueno, auxílio realizamos no processo estudo desse aluno. de Então, como que eu auxílio, posso trazer essa ajuda informação no estudio do aluno. durante Como momento de logro estudo, eu trazer esta chat informação para que mientras esse o aluno aluno está pudesse, estudando, pero informação através de aprofundar o chat, seu conhecimento. Então, a gente para que trabalhou este aluno profundamente pueda na engenharia de mejorar, prompt profundizar seu para conhecimento. conseguir dar Trabajamos muito na contexto engenharia para de prompt para lograr dar contexto ao ChatGPT para que ele para este falasse sobre ChatGPT, os para que o assuntos que fossem ChatGPT relevantes dentro da hablar plataforma. acerca de los Então, assuntos o aluno importantes está dentro da estudando, plataforma. por exemplo, Assim que, por exemplo, o aluno está sentado estudando física
Por exemplo, estudando física. La primeira lei de Newton, por exemplo. O chat estaria trayendo informações relacionadas a este assunto, a la lei de Newton. Então, trabalhamos a engenharia de prompt para garantizar que este aluno tuviera a comunicação aí, junto a este processo. E desta mesma forma, intentamos proteger a estes alunos para que houvesse uma moderação, para que não fosse perguntado, por exemplo, como construir uma bomba, por exemplo, ou para aquele aluno que é uma balaceira, ou outros assuntos que pudiessem trazer informações de risco para estes jovens. Assim que hemos trabalhado esta engenharia de prompt para garantizar que estas regras de controle de ambiente, de entorno, fossem respeitadas, fazendo com que o aluno lograra informações correspondientes a los assuntos que estão sendo abordados em seu colégio. Próxima diapositiva. Outro ponto ha sido, durante o processo de execução de exame, no momento de responder uma questão, uma pergunta, e responder a esta pergunta de forma equivocada, trajimos processo para que o aluno lograra compreender pouco mais. Que passou? Por que se equivocou? O motivo que hizo com que se equivocara. E com isto, nós hicimos com que o ChatGPT, utilizando as informações disponíveis, trajera uma mirada acerca disto e, incluso, diera a opinião do aluno. O aluno poderia dizer, mira, todavía não compreendi, eu quero outra resposta. Não me queda claro. Trayendo consigo outras respostas que pudiessem explicar melhor esta situação, aclarando a situação para o aluno, garantizando desta forma que o aluno compreenda o que está fazendo. Seria mais ou menos como se fosse o comportamento de um maestro. O aluno pergunta, pero professor, por que me equivoquei? Que passou? O professor vai hasta o pupitre, explica, e o aluno diz, pero todavía não he compreendido. E o professor tenta explicar de uma segunda, terceira forma, e trayendo a compreensão. Esse seria o objetivo desta atividade. Próxima diapositiva, Tiago. E para finalizar, ao terminar uma lista de exercícios, nós traemos projeto. Oferecemos ao chat a ideia de que ele ajude a melhorar os resultados, basado em las equivocações de los alunos. Traemos resumo de lo que ha sido aprendido, trayendo também sugerências em que deveria o aluno profundizar, estudar mais, como dar próximo passo e encontrar soluções. E o mais interessante de todo isto é que hicimos todo isso foi projeto que tardou menos de mês. Teníamos uma fecha limite para apresentar este app em uma feira. Este ha sido o desafio. Hemos fusionado, hemos encontrado estes 3 fluxos de trabalho para que nós lográramos mostrar isto para os jovens. E dentro da feira temos muitas perguntas. Por exemplo, padre pergunta, ok, e a segurança de todo isto é a pergunta de padre. Assim que todas as interações foram muito persistentes para que papá logre compreender, incluso, que é que está falando seu filho, que está estudando, para que o papá sepa. Assim como alguns maestros, educadores, podem analisar as perguntas em tempo real para compreender se há gap de conteúdo dentro da plataforma que necessita ser melhorado para ser abordado este tema. Hemos utilizado esta ferramenta para generar informação relevante para que Conexia logre compreender os próximos passos. Já estamos aí hacia uma forma de monetizar este processo, este uso dentro da plataforma. Próxima diapositiva, Tiago. Foram 4 dias. Estivemos nesta feira 4 dias.
educadores, Y esto ha sido experimentado por educadores, responsables de colegios, por alumnos. Todos testearon esta herramienta. Y Conexia quedó extremadamente satisfecha con el tiempo tan ágil de esta entrega y con todas las funcionalidades ofrecidas puestas adentro de esta plataforma. Aquí hay un video acerca de cómo funciona esto. Y eso es todo. Muchas gracias. Yo creo que ahora entramos en la ronda de preguntas y respuestas. Excelente, Lucas, Hugo, Tiago, muchas gracias por compartir conocimiento con nuestra comunidad. Tenemos más de 500 personas conectadas el día de hoy en nuestra charla, lo cual es muy bueno, y algunas de ellas nos dejaron unas preguntas. La primera nos la hace Luciana Montenegro, quien habla sobre la evolución de ChatGPT, y nos está preguntando cuáles son las principales diferencias entre ChatGPT 3 y la nueva versión de ChatGPT 4 que acaba de lanzar OpenAI. Lucas dice que desea responder a esta pregunta. Básicamente, estas IAs generativas trabajan con un concepto llamado tokens. Tomamos tu prompt, que sería la entrada de todo el comando, y quebra por pedazos, los cuales son transformados en tokens. Estos tokens entran adentro del proceso matemático para la generación de lo que necesita ser generado. De esta manera, la principal diferencia entre 3 y 4, por supuesto, hay otras funcionalidades, pero la principal sería que el límite de tokens ha sido aumentado de forma exponencial en el ChatGPT 4, en donde usted logrará sobrepasar los límites. Usted logra, por ejemplo, responder cosas mucho más complejas debido a esta cantidad de tokens mayores y tener entradas más complejas también. Un ejemplo que yo encontré de uso ha sido una persona que quería construir un app y solicitó para el ChatGPT 4 y para el ChatGPT 3 para que informara el código de este app. Y el código era generado. Y el desarrollador, mirando el código, dijo, pero espera, falta algo. Yo tengo que hacer un ajuste en esto. El ChatGPT 3, como necesita de un contexto muy grande, terminaba por ya no tener tokens. Y las respuestas no venían tan completas. Las respuestas venían con falta de información. Mientras que en ChatGPT 4, por el hecho de mantener un contexto mayor, por tener más tokens, lograba realizar correcciones en las partes de los códigos que son relevantes. Básicamente, la principal diferencia sería la cuestión del límite de tokens. Y para complementar, dijo Tiago, esta respuesta de Lucas ha sido fantástica, pero los tokens son unidades matemáticas de medidas para la inteligencia artificial, no solamente para prompt, pero se usa en total prompt, pero la respuesta de la inteligencia artificial prompt y respuesta. GPT 3,5, que llamamos de GPT 3, tiene límite de tokens de 4.097 tokens y cada token puede ser una palabra, conjunto de palabras, en fin. Tiene una lógica por detrás de todo eso. Pero esto significa que GPT 3 está limitado a 4.097 tokens. Si pongo un prompt extremadamente masivo, extremadamente gigante, yo estoy comprometiendo la calidad de la respuesta porque ya he consumido varios números de prompts de acuerdo con el tipo de respuesta que yo busco. Es una diferencia de incremento de prompts. También ella hace con que en un momento masivo de tokens en GPT-4 favorece el hecho de que mientras yo usuario, logre crear un prompt más robusto, completo, sin comprometer la calidad de la respuesta que obtendré. Yo tendría un número absolutamente mayor. Otro punto sería la calidad y cantidad de parámetros por detrás de todo esto. Parámetros que entrenan este modelo de GPT.
GPT-3 tiene una cantidad de parámetros que ya es grande para cualquier otro referencial que tenemos hoy. Algunos millones de parámetros, mientras que GPT-4 multiplica esto por casi 15.000, imagínate, es una diferencia muy grande de parámetros que está por detrás de todo eso, que también favorece y da respuestas mucho más complejas y correctas. Excelente, Lucas y Tiago, por su respuesta. Carlos José nos está preguntando si es posible conectar a ChatGPT a una base de datos empresarial y que ésta aprenda de los datos persistidos en ellas. ¿Cómo podemos usar esta herramienta para analizar datos? Bom, posso falar um pouco Lucas sobre essa pregunta si também. puede responder y Eh, sigue diciendo, o, existem formas existe de maneras de integrar integrar datos dados internos, internos com como por ejemplo o ChatGPT, ChatGPT, com as con APIs da APIs de OpenAI. OpenAI, eh, e, e, e y basicamente básicamente el o caminho camino sería é utilizar utilizando embeddings, que la é uma tecnologia tecnología que existe para existente para fazer este esse tipo tipo de de situaciones situação. embeds. Sin Porém, embargo, yo eu gostaria quisiera de traer trazer aquí aqui o que, na lo minha visão, é o que, en maior, mi opinión, tiene deve que ser a ser la maior mayor preocupação. preocupación. Quando Cuando você está hablamos de falando de datos, dados, você vai ter que tendremos que trafegar transitar esses estos dados datos para para el certa Internet, internet, para para a OpenAI. OpenAI. Então, Así que é sería muito muy importante importante que la que empresa ela esté, esteja es importante que la ciente empresa esté dos consciente riscos de que los existem riesgos de estar existentes por estar compartilhando a sua compartiendo su informação información empresarial empresarial con com a OpenAI. OpenAI e Y tem esto que estar muito tiene que estar muy com relação tranquila aos termos de uso dessas acerca de los APIs. términos de uso de APIs. Sin Porém, embargo, também también existem existen soluções soluciones que en você pode donde usted fazer dentro da sua puede, por própria ejemplo, casa. hacerlas Então, você pode adentro de fazer su de forma casa. Se privada puede dentro do hacer de seu forma ambiente privada en su e hogar aí, y com isso, con você esto minimiza esses riscos. minimiza Então, los é muito riesgos. importante Es muy importante entender que comprender para cada empresa que para cada empresa o que que é sería importante lo relevante, o que suficiente, não pode algo ser que es relevante, que no compartilhado puede ser e o que compartido y pode ser que sí puede compartilhado ser e compartido, quais são os y riscos cuáles son los atrelados a isso. riesgos asociados a Quando a gente esto. fala Cuando nosotros hablamos de de leyes de leis de proteção de protección de dados, de datos o de privacidade privacidades de de pessoas, personas, você entra entramos en un num entorno ambiente em en que donde de talvez eu não pronto possa, yo eu tenga tenha un um problema problema de en compartilhar compartir una información privada. privada, quando Cuando a gente fala hablamos, aí por ejemplo, tanto tanto de las das leyes leis de de protección de proteção de dados que datos que existem ao redor do existe mundo, en todo el você mundo, pode estar podemos passando uma estar responsabilidade pasando para a una OpenAI, responsabilidad mas para a OpenAI OpenAI pode y não estar OpenAI puede no estar, apta para no puede tratar estar ahí isso com a preparada para relevância que tratar precisa desses dados. Então, é esto con la importante relevancia que entender es como que necesaria. Es você importante utiliza. comprender Mas cómo se também utiliza, existem pero hay soluções de se soluciones fazer para isso hacer esto, desconectado desconectando de da OpenAI. Qual OpenAI. que é ¿Cuál o sería el maior mayor problema? problema? El É mayor que a problema versão sería que la versión conectada conectada com a con OpenAI, OpenAI, você vai usted estar estará utilizando utilizando la a tecnología tecnologia mais más, recente e provavelmente la ao última fazer tecnología. fora, Y de você pronto vai haciendo estar eso utilizando uma tecnologia afuera, que está pouquinho estará mais defasada utilizando em una comparação tecnología que está un à poco más tecnologia mais recente. retrasada Então, é en comparación importante con una tecnología que es entender más reciente. Así que es importante o comprender el caso de caso de uso uso específico, específico, entender a melhor solução comprender la para esse mejor caso. solución para su necesidad. Só Y para complementar, complementando, dice Hugo, Lucas, a gente nosotros tem hemos visto, além de encontrado, además curiosidade de também para case conversa, a gente tem visto hemos muitas visto muchas empresas empresas utilizando a utilizando la inteligência inteligencia artificial artificial para negócio, generativa para negocio, principalmente para principalmente ganhar para ganar agilidade agilidad em en processos de procesos trabalho de que são trabajo que son repetitivos, repetitivos. Es para ganhar decir, para ganar tempo tiempo en procesos repetitivos no cotidiano. repetitivos en el día a Isso vai día. colocar a gente, Y já está esto ya colocando a está gente, poniendo a nosotros, el mundo corporativo,
nos está poniendo en una nueva transformación de relacionamiento de trabajo, de relación de trabajo. Tendremos que capacitarnos acerca de cómo comandar prompt para poder demandar a estas inteligencias, demandar trabajos que tardaríamos de pronto un mes para realizar. Em Europa, eu vejo grandes empresas utilizando AI generativa para processos internos em sua empresa, é decir, para ganhar tempo e segurança, para chequear padrões de repetição, ler contratos e diminuir tempos de entrega e produção destes materiais. E nós necessitamos acompanhar tudo isto. Toda a aplicação de uma AI generativa para negócios, además del cybersecurity, como dijo Lucas, é muito importante que venga junto a campanhas de change management para treinar a las pessoas que utilizarão, además de comandar el prompt, para que estas pessoas aprendam que se pode e lo que não se pode perguntar a la máquina. Necessitamos ter estas regras muito claras para deixar de generar conflitos e coisas incorretas. São pontos importantes. Pero sí, sí es possível utilizar para negócios, incluso está sendo utilizado para negócios. Excelente. Por temas de tiempo, vamos a hacer una última pregunta que nos hace María Camila Arenas, quien nos pregunta si hay alguna fórmula para hacer un buen prompt. ¿Cómo podemos formular unas preguntas más apropiadas que nos pueda responder ChatGPT? Tiago disse, creio que todos nós podemos responder esta pergunta, pero eu quero responder. Bueno, acerca de buen prompt, é uma questão que se refere a aquello que usted busca obtener de resposta. Existe várias práticas buenas que podem ser aplicadas a qualquer prompt, pero el hecho es que prompt es bueno para un determinado caso, pero puede no ser bueno para otro caso específico. Por ejemplo, si mi objetivo sería generar, por ejemplo, un texto creativo con coherencia, hay varios pasos que tengo que garantizar para obtener. Garantizar para mi prompt, que sería diferente si quiero obtener una respuesta mucho más puntual y correcta de un punto específico. Esto también tiene un determinado conjunto de pasos, pero esto muestra la diferencia de casos de usos, muestra la diferencia de las respuestas que quiero obtener. Nosotros podemos buscar ser precisos en la respuesta. Yo creo que eso es bueno. Otro punto que es importante para poner en prompt es comprender desde que ponto de vista eu quero obter minha resposta. Assim que eu posso utilizar uma técnica que, por exemplo, de GPT e solicitar que a tecnologia generativa se ponga em lugar de outra pessoa. Eu poderia poner um prompt desta forma. Por exemplo, um médico. Sendo médico, qual seria sua proposta para um tratamento de esta e esta coisa? Ou um programador que quer construir uma app X utilizando esta e esta tecnologia. Por exemplo, outra. Como você construiria um sítio de um serviço e haria uma descrição desse serviço de uma forma muito direta? São passos interessantes. E há outras também. O linguagem tem que ser consistente. O linguagem que estou utilizando tem que ser consistente com o que eu quero obter para obter uma resposta correta. Se hablo no mundo da química, se pode usar um linguagem que seja cercano à química e que contenha elementos, alguma resposta, a resposta que eu obterei será construída de acordo a mi prompt. Querem complementar algo, Hugo, Lucas? Lucas disse, sim, eu estou preocupada com o tempo, pero basicamente seria isso, não existe uma única forma de fazer.
será algo lineado a su necesidad. Además de que usted, como dijo Tiago, otorgar un papel para que la máquina suma, podrías limitar alcance. No hable acerca, por ejemplo, de tal asunto, o si la persona solicitar algo de este nivel, diga que usted no puede dar respuesta o atender. Logra restringir el app y puede dar un contexto incluso. Hablando, por ejemplo, quieres utilizar el ChatGPT como asistente virtual para controlar su Smart House. Y, por ejemplo, tiene que verificar cuál sería el estado de los ítems que están en su casa para que el chat logre saber que, bien, si yo quiero apagar el foco, este foco, tengo que saber de forma temprana que está prendido. Entonces, hay que proponer todo eso en su prompt. Dar contexto para prompt, dar un rol y restricciones. Y la solicitación, normalmente, esta sería una posición saludable de un prompt. Pero, de acuerdo con la necesidad del caso de uso, tiene que ser utilizado otros abordajes para dejar este prompt más efectivo, para que quede más efectivo. Muchas gracias, Lucas, Hugo, Tiago, por compartir conocimiento, por compartir este espacio con nosotros. De verdad, ha sido muy enriquecedor. Ya para finalizar la charla, quisiera invitarlos a todos ustedes, a la comunidad, de seguir compartiendo nuestros eventos. A continuación vamos a proyectar una pieza donde podrán ver los próximos eventos. Juan Cross va a estar con nosotros el 22 de junio hablando sobre oportunidades de la economía plateada. Después vamos a tener un panel sobre impacto sostenible el 29 de junio. El 6 de julio vamos a tener a Carolina Arce, quien nos va a hablar sobre EdTech. Y vamos después a tener a Catarsis, que nos van a hablar sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en nuestros negocios. Aquí vamos a proyectar también nuestra pieza para que puedan inscribirse al ranking de innovación de la ANDI 2023. Si escanean este código QR, podrán tener acceso al formulario. Entonces vamos a dejarlos un segundito por si ustedes quieren escanearlo y participar. Y bueno, como es de costumbre, tenemos nuestra encuesta semanal para que la puedan responder y no olviden esa pregunta en especial donde nos hacen saber qué temas les gustaría conocer en nuestros próximos eventos de la comunidad. Vamos a dejar también unos minutos para que puedan responderla. Y nuevamente les agradezco por participar de esta charla. Más de 500 personas se conectaron. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Nos vemos en una próxima sesión.